Se você perceber qualquer um desses sinais que eu vou te falar nesse vídeo, fique esperto porque você pode ficar na mão a qualquer hora. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual masculina. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Testo Saúde Masculina. E você já pensou em ficar na mão, ou você já passou por essa situação de repente broxar durante uma relação sem esperar, sem notar, sem ter o mínimo sinal de que isso poderia ser possível? Agora eu queria te mostrar nesse vídeo que talvez estejam acontecendo alguns sinais aí no seu corpo que você está ignorando e que muitas vezes esses sinais indicam uma chance de você broxar durante uma relação sexual. Então, ao conhecer esses sinais, naturalmente você vai ficar muito mais preparado para não passar por esse tipo de problema. Se você gostar do conteúdo que a gente vai apresentar aqui, considere se inscrever aqui no meu canal e também compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, é importante para nós aqui também. Vamos lá para o primeiro sintoma que você não pode deixar passar em branco. Será que você já passou por essa situação? É a situação de você começar a perder aquela ereção matinal. A ereção matinal é aquela ereção involuntária que acontece com a gente quando, por exemplo, você acorda com vontade de ir no banheiro. Mas afinal de contas, qual é a relação entre a ereção matinal e a impotência? Turma, quando você consegue ter uma ereção matinal, uma ereção involuntária, isso significa que os mecanismos que geram as nossas ereções, eles estão saudáveis, ou seja, o pênis ele consegue gerar um bom fluxo sanguíneo, ele consegue liberar substâncias ali como o óxido nítrico que vão gerar as ereções sem que haja um estímulo sexual propriamente dito. Isso é um sinal de saúde peniana. Portanto, se você está notando aí uma diminuição das ereções matinais ou daquelas ereções involuntárias, esse já pode ser um primeiro indício de que mais para frente você pode ter um problema relacionado à sua ereção. Portanto, fique atento se isso está acontecendo com você. Um outro sinal que acontece com a maioria dos homens que passa por problemas de ereção é a perda da rigidez, ou notar que a rigidez durante a relação não é mais a mesma. Você já passou por essa situação de repente estar ali na relação sexual e começar a perceber que você até consegue tocar aquela relação para frente, mas você notou que a sua rigidez já não é mais a mesma coisa. Você nota que a sua rigidez ela já foi melhor um dia. O que explica isso? Qual é a relação disso com a impotência? Muitas vezes a impotência ela não começa com você broxando propriamente dito. Você começa ali com uma perda da rigidez. E o que isso significa para você? Significa que o fluxo sanguíneo para o interior do pênis ele começa a ser prejudicado ali, porque naturalmente para você conseguir ter uma boa ereção, o sangue precisa chegar no interior do pênis e ele precisa permanecer lá. Ou seja, será que existe algum problema relacionado ao fluxo sanguíneo? Será que o sangue não está conseguindo chegar adequadamente? Ou será que ele não está conseguindo permanecer no pênis? Em última análise, o que acontece para você estar com uma rigidez aí um pouco mais fraca, naturalmente é isso, é uma dificuldade ou do sangue chegar para o pênis ou é uma dificuldade dele permanecer lá. Portanto, se você notou uma queda na rigidez, preste atenção porque esse é um outro sinal de que mais para frente isso pode caminhar para uma impotência ou eventualmente você broxar numa relação. Esse outro sinal, ele é meio que contraintuitivo e pouca gente conhece. Se você começou a apresentar nos últimos meses aí ejaculação precoce e nunca foi assim na sua vida inteira, você tá aí com 50 anos, nunca sofreu de ejaculação precoce e do nada você começou a ejacular rápido, preste atenção. Mas qual que é a relação entre você ter a ejaculação precoce e você eventualmente broxar numa relação? Eu vou te explicar. Acontece o seguinte, muitos homens têm uma dificuldade de sustentar a ereção e às vezes a ejaculação acaba sendo mais rápida. Por quê? Porque você não tem segurança para sustentar essa ereção até o final. Então, alguns homens acabam meio que ejaculando rápido como uma forma de conseguir ter ali a relação sexual, mas eles não gostariam de ejacular naquele momento. Essa ejaculação acontece justamente por uma dificuldade que você está tendo de levar essa ereção até o final da relação. Então, muitos homens que não sofriam de ejaculação precoce começam a apresentar essa ejaculação precoce por conta da impotência sexual. Então, esse é um outro sinal que eu queria deixar claro aqui para você. Não tinha ejaculação precoce, começou a ter ejaculação precoce? Liga a sua antena aí, porque esse pode ser um sinal
de que mais para frente você pode ficar na mão. O quarto sinal, esse acontece também com grande parte dos homens, que é o fato de você demorar mais tempo para ter uma ereção. E eu vou te explicar melhor. Existem homens que precisam de mais estímulo para conseguir ter uma boa ereção. Muitas vezes isso acaba sendo natural ali com a idade. Mas alguns homens levam muito tempo para conseguirem ter uma ereção. Eles precisam de muito mais estímulo para conseguir ter uma ereção. Então comece a perceber se o tempo que você leva para ter uma ereção, isso independente se é na relação sexual ou na masturbação, se esse tempo comparado com o que você vinha tendo antes, se esse tempo aumentou. Se você notou que o tempo para você levar aí para conseguir ter uma ereção aumentou, esse é um outro ponto que você deve ficar muito atento. Afinal de contas, esse tempo maior significa que o pênis está tendo dificuldade para conseguir ter uma ereção. Será que esse é um problema vascular? Será que esse é um problema da liberação dos mediadores ali, como o óxido nítrico, para que você consiga ter uma boa ereção? Será que esse é um problema de sensibilidade? Enfim, existem várias causas para isso. O fato é que se você não notar, aí, se você não for atrás de resolver esse problema, esse tempo ele pode ir cada vez maior, ele pode se tornar cada vez maior, até o ponto de você, em uma relação, não conseguir ter aquela ereção que você vinha tendo. Portanto, fique atento também se esse tempo está muito prolongado. Esse sinal aqui, eu garanto que você, se você não passou, você conhece alguém que já passou, que é o fato de você falar assim: a tadalafila é muito fraca para mim, ela não funciona mais. E eu vou te explicar melhor por que isso acontece. Muitos homens começam a utilizar a tadalafila, que é um bom medicamento aí para você conseguir ter uma boa ereção, e muitos conseguem ter bons resultados no início do tratamento. Agora acontece o seguinte: se você não resolve o problema, se você não resolve aquilo que está causando a sua impotência sexual, em muitos casos esse problema ele não vai ser resolvido e a tadalafila ela vai passar a não resolver mais o seu problema. Eu vou fazer uma comparação aqui com você. Imagina que você tem um motor de carro ali e esse motor de carro ele não funciona adequadamente. Adianta você trocar uma gasolina comum por uma gasolina aditivada? Se o problema ele é mecânico. O problema então, turma, na verdade, não é que a tadalafila não está funcionando mais para o seu caso. Pode ser que exista algo ali no interior do pênis, algo orgânico, que não está funcionando adequadamente. E aí você está achando que o problema é a tadalafila. Muitos chegam no consultório e pedem medicamentos mais fortes. Falam assim: eu quero tentar um outro medicamento, um outro suplemento. Mas será que o problema é de fato o medicamento? Ou será que o problema está na região peniana ali e a gente não está enxergando muito bem essa história? Então eu queria deixar essa reflexão aqui para você. Você tomava tadalafila antes, ou Viagra, qualquer medicamento que seja, ele fazia um bom efeito e agora não está fazendo mais, pode ser que em alguma relação você utilize esses medicamentos e você fique na mão. Portanto, preste muita atenção sobre isso. Agora, esse sinal que eu vou te passar aqui é um sinal visual, você vai conseguir enxergar o que eu estou falando para você. Muitos homens acabam desenvolvendo o que a gente chama de doença de Peyronie, que é a curvatura peniana. Acontece que essa curvatura, ela vai acontecer por diversos motivos, a gente ainda não consegue entender muito bem a causa dessa curvatura peniana, mas o que a gente sabe? A gente sabe que a doença de Peyronie, ela está relacionada à disfunção erétil. Então muitos homens acabam desenvolvendo inicialmente a doença de Peyronie, que é a curvatura peniana, e mais pra frente eles vão desenvolver a disfunção erétil. Então o recado aqui pra você é: começou a notar que o pênis está entortando, está ficando mais torto para um lado ou para outro, fique atento, porque mais pra frente isso pode gerar algum problema de ereção. Então já pensou você aí tá com o pênis torto e nem conseguir ter uma relação? Portanto, procure ajuda o quanto antes. Notou aí uma alteração na curvatura peniana? Procure ajuda, porque isso pode evoluir. Além dessa curvatura aumentar, pode ser que você mais pra frente tenha problemas de ereção também. Portanto, procure ajuda. Notou uma curvatura? Procure ajuda. E por último, o último sinal que eu gostaria que você prestasse muita atenção é com relação à sensibilidade e também com a temperatura peniana. Se você começou a perceber que a região peniana está menos sensível, você não está sentindo tão adequadamente ali a região íntima ali, a região peniana, ou até mesmo a região da glande, que é uma região onde a gente tem muitos
receptores ali sensitivos, preste bastante atenção. Assim como se você começou a perceber que a temperatura do seu pênis está diminuída, o seu pênis está mais gelado. Isso significa, ou pode significar, uma dificuldade da circulação de chegar ali na região peniana. Então esses homens acabam apresentando uma dificuldade relacionada à potência sexual. Por quê? Porque a nossa ereção ela depende muito do sangue que chega lá para o interior do pênis. Então alguns homens apresentam uma diminuição tanto da sensibilidade quanto da temperatura. Então esse é um outro sinal que vai aí indiretamente dizer pra gente como anda a sua circulação. Então se você notou essas diminuições aí de sensibilidade, de temperatura, começou a notar que a sua ereção ela tá mais fraca, procure ajuda também, porque esse pode ser um sintoma gradativo aí até você chegar a um quadro de impotência sexual. Então muitos homens acabam tendo ali situações de impotência e falam assim: nossa, não esperava que aconteceu isso comigo, não esperava que isso fosse acontecer comigo. E alguns sinais como esses que eu comentei com vocês, eles começam meses antes e começam anos antes. Portanto, se você estiver atento ao seu corpo, ao seu pênis, à região genital, naturalmente você já vai buscar ajuda e muito provavelmente você vai evitar que esse problema chegue a uma situação eventualmente de você broxar. E por que é interessante você fazer isso? Além de você evitar, né, que você broxe, quando você tem um quadro de impotência sexual, muitas vezes isso vai refletir nas suas relações subsequentes. Então muitos homens acabam tendo uma queda da sua segurança, acabam evitando ir para a relação sexual porque eles não se sentem seguros para ir para uma relação sexual. Portanto, se você começou a perceber qualquer um desses sinais aqui que eu apresentei para vocês, procure ajuda, porque isso vai fazer com que você não passe aí por uma situação de eventualmente broxar. Se você gostou do conteúdo aqui que a gente apresentou, considere se inscrever aqui no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo também e deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.